Shalom, shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No programa de hoje continuaremos a nossa série Israel em Guerra. Abordaremos o tópico Por que Israel é importante para você e muito mais. Fique ligado. Shalom, estamos aqui no estúdio da Maoz Israel em Jerusalém. E enquanto a guerra em Israel continuar, compartilharemos a verdade sobre o que está acontecendo em Israel e informações que acreditamos que os ajudarão a entender as questões que envolvem o conflito. Em programas anteriores, compartilhamos o que aconteceu em 7 de outubro, falamos sobre a história e o contexto espiritual em Gaza, quem são os palestinos e já falamos sobre o ministério durante a guerra. E hoje continuaremos nossa série Israel em Guerra, discutindo o tópico de por que Israel é importante para você. Ao refletirmos sobre os piores ataques terroristas a Israel na história moderna durante os eventos de 7 de outubro, a guerra em Israel nos lembra como é importante, agora mais do que nunca, que os cristãos do mundo todo entendam e aprendam a comunicar por que Israel é importante para você. Em tempos de guerra, Israel precisa dos seus aliados militares para ajudá-los a vencer. E nós também precisamos que nossos aliados espirituais estejam ao nosso lado para sairmos vitoriosos. Certa vez assisti um filme sobre um vendedor de carros usados que vende um carro muito caro a um pastor. O ministro não sabe que está sendo enganado e tenta retribuir o favor orando uma bênção sobre o vendedor. Ele orou: Deus, eu oro para que você trate esse homem da mesma forma que ele me tratou. Coincidentemente, a vida do vendedor começa a desmoronar, até que ele se arrepende e, então, as bênçãos caem sobre ele e o restauram. Foi um enredo bastante original, mas a premissa subjacente vem diretamente das Escrituras. Em Gênesis 12:3, vemos a promessa super comprometida de Deus a Abraão e seus descendentes. E as Escrituras dizem: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em termos simples, Deus o tratará como você trata Israel. Lemos em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A parábola das ovelhas e dos bodes do livro de Mateus, que foram separados no dia do julgamento, com base em como tratar o menor deles, meus irmãos, tem sido usada por muitos ministérios de compaixão como mandado para cuidar dos necessitados em todo o mundo. É uma causa digna pela qual eles trabalham. No entanto, e se as palavras específicas de Yeshua e o próprio objetivo da parábola estiverem sendo ignorados? Na parábola, Yeshua retorna e, em essência, separa as pessoas em dois grupos, com base em como elas o trataram quando ele era um estranho, estava com fome, com sede, nu ou na prisão. Quem quer que sejam esses irmãos, eles devem ser muito importantes para Deus. Se o destino eterno está ligado ao tratamento que damos a eles, acho que cabe a nós, pelo menos, tentar descobrir quem são esses irmãos. A descrição de Yeshua é mais específica do que apenas o menor deles. Ele acrescenta as palavras meus irmãos. Portanto, ele não poderia estar se referindo simplesmente a todos os necessitados. Ele também não estava se referindo à sua família estendida, à igreja, porque os futuros cristãos na história são claramente as ovelhas. Observando como o termo irmãos é usado em outros lugares, no Novo Testamento, Pedro, Estevão e o apóstolo Paulo se referem à nação judaica como um todo, crentes e descrentes como irmãos. Além disso, em suas declarações sobre as ovelhas e os bodes, muitos estudiosos acreditam que o Senhor talvez esteja se referindo a Gênesis 12:3. Portanto, em sua parábola das ovelhas e dos bodes, quando ele diz: vinde, vós que sois abençoados, ele muito provavelmente quis dizer: porque vós que sois abençoados, que abençoastes Israel. E quando ele diz: malditos, apartem-se de mim, porque vocês desprezaram e trataram meus irmãos Israel com leviandade. Se não houvesse uma conclusão tão grave, seria mais fácil concluir rapidamente que os irmãos aqui nas Escrituras são o povo judeu. No entanto, como israelense, cuja esposa e filhos nasceram aqui em Israel, é incrivelmente estranho dizer que o mundo
deve nos tratar bem, ou será punido. Mas como a questão do destino eterno está em jogo, o mínimo que podemos fazer é levar isso em consideração e orar. Essa interpretação da parábola não vem sem precedentes, pois há muitas escrituras na Bíblia que, no mínimo, listam o tratamento do povo judeu como algo pelo qual seremos responsabilizados. Em Obadias 1,15 está escrito: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Em Joel 3, vemos um tom muito semelhante quando Deus declara que reunirá as nações para julgá-las, por maltratarem a nação de Israel e tomarem para si a responsabilidade de dividir a terra. Obadias 1,11 leva isso muito mais longe, quando o Senhor equipara a apatia do povo a um inimigo. Lemos: no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Aqui, Obadias está falando sobre os gentios que ficavam indiferentes enquanto o povo judeu sofria e era saqueado. Isso nos faz lembrar de algo que vemos hoje. Talvez os líderes da igreja e muitos cristãos do mundo inteiro estejam simplesmente indiferentes ou ocupados demais para se preocuparem com o que está acontecendo em Israel. Deus não vê com bons olhos o fato de os crentes ignorarem ou se afastarem do sofrimento de Israel. Isso é o que vemos claramente nas Escrituras. E esse não é apenas um apelo geral para o apoio político à nação de Israel. Quero que você examine seu coração e como se sente em relação a Israel, como você considera o povo judeu que mora ao seu lado. Como reage quando testemunha o antissemitismo em seu próprio círculo de influência? Quanto de seu tempo de oração e de suas finanças é investido nesse pequeno, mas significativo grupo de pessoas? Simplificando, Israel é importante porque é importante para Deus. E se você vir os horrores e as atrocidades que Israel enfrentou, e continuar a ver o aumento do antissemitismo, do ódio e da perseguição a Israel, e sei que você pode se sentir impotente para afetar a forma como os governos ou outras pessoas influentes estão tratando Israel. Lembre-se de que só porque o seu governo pode abandonar Israel, isso não significa que você tenha que fazê-lo. Isso não significa que você, sua família ou sua igreja tenham que abandonar Israel também. Há um precedente bíblico de indivíduos que foram poupados do pior julgamento quando assumiram uma posição pessoal pela justiça. E sim, embora haja ocasiões nas Escrituras em que aqueles que defenderam a justiça foram perseguidos por pessoas iníquas, a evidência é clara de que Deus estava a favor deles e, por fim, receberam uma recompensa celestial. De fato, houve momentos na história em que, por causa de alguns indivíduos justos, uma nação inteira foi poupada. Então, você pode se perguntar, isso realmente importa tanto assim? Nas Escrituras como tratamos Israel? Lembremos-nos de que, na parábola das ovelhas e dos bodes, os que foram contados como bodes ficaram confusos quanto ao motivo pelo qual estavam sendo contados como bodes. Isso é evidenciado na pergunta deles: quando foi que o ouvimos necessitado, Senhor, e quando foi que não o ajudamos? E a resposta é que há um grupo de representantes que o representam na terra. E você pode se perguntar por que uma interação tão inadequada com um tipo específico de pessoas teria tanta influência em nosso destino? Essa é uma boa pergunta. E você também poderia perguntar como uma interação imprópria com um tipo específico de fruta poderia causar a queda da humanidade? Em algum nível, isso continua sendo um mistério, mas, em outro nível, é uma questão de obediência e confiança. É um teste para a alma da humanidade. Em um nível fundamental, porém, Deus está simplesmente cumprindo suas promessas feitas a Abraão, de tratar o mundo da mesma forma que eles o trataram. Se Israel não faz um sentido lógico completo para você, considere que a salvação também não vem como resultado da morte em um pedaço de madeira.
O próprio fundamento de sua fé parece ser estranho, ilógico. A maneira como Yeshua veio para salvar foi criada para ser um obstáculo e expor o coração que não tinha interesse em Deus em primeiro lugar. Para o coração que o anseia por Deus e o busca, a maneira aparentemente estranha que Deus escolheu para mostrar seu amor ao mundo era aceitável. Deus deu a lei ao povo judeu para expor a condição de seu coração. E deu os judeus ao mundo para expor a condição do coração de toda a humanidade. Portanto, quero que você se pergunte qual é o compromisso de Deus com você. Cresci com duas irmãs e, enquanto crescia, lembro-me de ouvir as histórias de suas amigas ao longo dos anos sobre seus últimos namorados e como eles lhes davam poemas, flores e todo tipo de coisas. Mas lembro que minha irmã fez uma única pergunta a uma de suas amigas: como esse cara tratou a última namorada dele? Porque não importa o quanto o cara seja gentil no início do relacionamento. Se no final a garota é descartada sem pensar duas vezes. E se ela estiver com o coração partido, o que isso importa? Assim, da mesma forma, muitos afirmam que Deus rejeitou Israel por sua rebelião e que a igreja agora é Israel. Isso é tão tolo quanto dizer que um homem se comprometeu pelo resto de sua vida com sua esposa, Judy, até que ele se cansa dela e encontra outra garota chamada Cristina. E então, querendo se casar com Cristina, ele se divorcia de Judy e muda o nome de Cristina para Judy no casamento, para que possa dizer que cumpriu sua promessa de amar e valorizar Judy para sempre. Isso nunca funcionaria na vida real. Esse é o tipo de coisa pela qual você é processado, ou pior. Mas se Deus não cumpre sua palavra com Judy, que confiança você tem de que será diferente com você? Como você sabe que ele não vai simplesmente pegar a aliança que fez com você e ir para outro povo? Portanto, observar como Deus protege o povo judeu e como ele interage com eles deve encorajá-lo a perceber como Deus está profundamente comprometido com você e com a família dele como um todo. Tanto os judeus quanto os gentios crentes estão destinados a ser uma família unida para sempre. A razão pela qual Israel é importante para você é porque você só pode entender verdadeiramente o Senhor para conhecê-lo melhor, vendo o amor dele por Israel. Porque isso revela o quanto ele ama você. Você se consideraria um amigo de Israel? Você diria, sim, eu amo Israel. Israel é importante para mim. Então, eu gostaria de convidá-lo a se comprometer a orar pelo povo de Israel. As Escrituras nos dizem para orar pela paz de Jerusalém. Por favor, junte-se a nós em oração, pela paz do Senhor em nossos dias. E também para que nós, aqui no Ministério Maoz Israel, tenhamos graça e auxílio e poderosas portas abertas para compartilhar o amor de Deus com o nosso precioso povo judeu aqui, bem aqui, em Israel. Por favor, considere fazer uma contribuição financeira para o nosso ministério aqui em Israel. As informações na tela fornecerão detalhes sobre como você pode ser nosso parceiro. Inscreva-se para receber mais informações da terra de Israel. Junte-se a nós e cause um impacto duradouro e mostre ao povo de Israel que você sabe que Israel é importante para você. Junte-se a nós na próxima vez em Jerusalém, Israel. Eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.